Minha gente querida, que bom estar aqui novamente para ministrar essa aula para vocês que são dos grupos terapêuticos, tanto do WhatsApp quanto do Telegram. Para mim é uma alegria enorme. E nós vamos falar sobre o passado. O tema ele é muito sugestível, né? E vocês sabem que todas as minhas aulas eu olho para cá, para vocês e olho para cá também, né? Porque tudo que eu escrevo, que eu monto, está aqui. O tema é: pare de viver no passado e do passado e aprenda a controlar a ansiedade. A ansiedade está intrinsecamente ligada àquilo que você pensa. E aquilo que você pensa, muitas vezes, se estiver linkado ao passado, você acaba remoendo e revivendo coisas lá do seu passado. Só que até aí tudo bem, tá tudo certo. Só que tudo que você revive lá do seu passado, o seu cérebro registra como se fosse no presente. É por isso que tem pessoas que quando estão contando uma história começam a chorar. Mas por que chora sendo que aquilo já passou? Porque o cérebro entende que aquilo está acontecendo no presente. E todos os neurotransmissores, todos os hormônios de tristeza, todos os hormônios que provocam esse baixo astral, essa amargura, essa tristeza, eles são jogados no sangue. Inevitavelmente a pessoa começa a pensar naquilo e começa a se sentir como se estivesse vivendo aquilo novamente. Se não tiver uma superação, a pessoa vive e revive todas as vezes que pensar. Então, é importante, eu até coloquei uma pergunta aqui para nós iniciarmos, que é a seguinte: será porque a maioria das pessoas que vivem no passado e vivem do passado, elas preferem viver daquilo que é ruim, daquilo que foi traumático? Elas, tanto para elas quanto para os outros também. Por que será que estas pessoas, na maioria das vezes, relembram somente as coisas ruins do passado? Tem dificuldade de traçar um perfil positivo do seu próprio passado ou comentar algo positivo da vida do outro quando está falando sobre outros. Então, quais são as consequências que as pessoas que vivem no passado e do passado têm? Primeira consequência é se privar do novo, daquilo que é novo na vida. Às vezes, olha gente, tem pessoas que compram carro, compram casas, ou tem coisas novas na vida que poderia estar curtindo, mas entra para a casa nova e continua vivendo histórias da casa velha. Entra num carro novo e continua revivendo os acidentes do carro velho. Tá num carro bom, mas fica falando daquilo que aconteceu lá no passado. Ou seja, se priva do que é novo. Então, se você não mudar de fase, se você não passar a cartilha, as páginas, as lições da vida para frente, você vai ficar privando ali de viver algo novo na sua vida. E quando alguém tenta algo novo, quando alguém faz algo novo, você acha um absurdo, por mais simples que seja. Se você acha um absurdo as pessoas arriscarem, as pessoas viverem, as pessoas viajarem, as pessoas comprarem algo novo para elas, é porque muitas vezes você tem que fazer uma autocrítica para ver se você não está lá no passado, se você não envelheceu emocionalmente. Tem gente que é novo, mas é velho emocional. E não que a velhice seja um problema, mas a velhice do ponto de vista de permanecer naquelas mesmas verdades absolutas destrutivas. Porque se for verdades absolutas e marcos absolutos que são altruístas, que são relevantes, construtores, nobres, enriquecedores, tudo bem. Mas já viu pessoas que você encontra com ele há 10 anos, a minha mãe sempre fala isso pra mim, sempre fica brincando com isso aqui em casa. Ela fala assim, eu tenho um amigo que a gente cresceu juntos e a gente caçava, era criança, eu sou do interior, eu moro no interior de Goiás, então aqui
Antigamente, na minha época, a gente saía para matar mesmo. Pegava um estilingue e saía para matar passarinho, enfim. E esse camarada me encontra depois de grande, eu já com os meus filhos, enfim, já tinha feito faculdade, enfim, a vida já tinha caminhado, já tinha passado por várias fases. O cara para e a primeira coisa que ele me pergunta: e aí, você ainda faz? Você ainda mata passarinho, você mata bicho, você... Ou seja, coisas lá do passado. Eu percebo que tem pessoas que não saíram. E eu vou te explicar isso um pouquinho mais à frente. Você vai entender que tem pessoas que não saíram do passado. Ou julga que os outros não saíram. Tá? Olha só. Qual é uma outra consequência? Quem vive no passado e vive do passado, eles fecham a mente e direciona apenas para as mágoas, tristezas e rancores. Preste atenção para você ver se as pessoas que vivem falando do passado não são pessoas amarguradas, tristes, reclamonas. Então, e o que é pior é conviver com esse tipo de gente. É conviver. Você tem que fazer uma lista das pessoas que vivem do passado e que ficam jogando o passado delas, vomitando o passado delas para você, ou jogando o seu passado na sua cara, você querendo passar a cartilha, se fica jogando o seu passado na cara. Faz uma lista dessas pessoas e vai riscando essas pessoas da sua vida. Tem que riscar. Aí fala assim: Jeremias, mas é meu pai, é minha mãe, é minha irmã, é meu filho. Tudo bem, diminua. Senta e fala: olha, do meu passado eu não quero que você fale, porque o meu passado é meu, não diz muito respeito, é minha privacidade, então para de ficar relembrando isso, porque eu não gosto, eu quero superar isso e você não está contribuindo comigo. Seja sincero com a pessoa. Não deu? Diminui. Escute uma coisa muito séria e que vai quebrar um monte de paradigma. Você não precisa gostar do que as pessoas fazem. Pode ser seu pai, sua mãe. Você não precisa gostar. Você não precisa provar. Você precisa amar essas pessoas. Amar o meu pai, amar a minha mãe e honrá-los é uma coisa. Amar a minha família é uma coisa. Amar um amigo é uma coisa. Agora, gostar do que essas pessoas fazem, nem sempre. Você não precisa provar e gostar. Então, muitas vezes você vai ter que desintoxicar de pessoas que estão atreladas com os problemas delas do passado e, inclusive, remoendo os seus também. Outra questão. Quem vive no passado e do passado perde a consciência do valor do presente e do futuro. Está tão no passado que perde a consciência do valor do aqui e agora. Do aqui e agora. Aqui e agora, eu tenho a minha mãe que está aqui em casa junto comigo, que veio da fazenda, está me ajudando, a casa está tão limpinha, já não está com cara de casa com cheiro de homem, de macho, que é cheiro ruim de homem. A casa está arborizada, está gostosa. Minha mãe está organizando umas coisinhas para mim, sempre deixa uma comidinha pronta. Se eu ficar vivendo somente dos problemas, nós dois estávamos conversando agora. A gente estava falando sobre coisas lá do passado. Mas a gente não fica preso só lá. A gente tem que falar daqui agora também. Fazer um café, conversar, como a gente diz aqui no Goiás, prusear. Então, quem vive no passado e do passado fecha a mente e direciona a mente somente para as mágoas e tristezas e dos rancores lá atrás. E perde a consciência do valor do presente e do futuro. Esquece que vai ter futuro. Aí vive essa vida aí medíocre, mediana, do deixa a vida me levar. Vida leva. Entendeu? Então vamos para frente. O que prende as pessoas no passado? Jeremias, tudo bem, você está dizendo que não é bom viver do passado, mas me fala uma coisa, o que prende as pessoas no passado? Medo do enfrentamento do novo, medo do enfrentamento dos problemas que ficaram no passado. Ah, foi estuprado na infância, apanhou na infância, o pai faliu na infância, passou um bullying na infância. Não tem coragem de fazer os enfrentamentos e voltar lá atrás, lá na primeira infância. Jeremias, como é que você faz isso? É com terapia. Gasta dinheiro com sandália bonita, com roupa bonita, com relógio bonito, com carro não sei o quê, mas não paga uma sessão com um terapeuta para o terapeuta te levar à consciência disso e você resolver sair de lá livre. Então é medo do enfrentamento. Ou um preconceito, dizer que... por que os meus programas dão tão certo?
Porque eu não fico vendendo a imagem de psicanalista. Eu sou psicanalista. Mas não fico porque as pessoas pensam, mas eu não tô doido. E não é isso, criatura. Nós vamos te ajudar a resolver essas picuinhas lá do passado. É só começar a brotar isso dentro de você e te abrir os olhos para você, na sua idade adulta, com tudo que você já passou. Hoje você é pai, hoje você é mãe, hoje você é um profissional, hoje você tem uma faculdade, hoje você é dono do seu nariz. Aí você vai olhar lá atrás e ver assim, gente, mas aquilo aconteceu lá atrás, que coisa insignificante. Eu ainda sinto aquelas dores bobinhas lá do passado. Remoer isso, voltar com você lá e você se perdoar outras pessoas e viver. É medo do enfrentamento muitas vezes. Vergonha do enfrentamento muitas vezes. Porque muitas vezes tem que sair daqui e ir lá pedir perdão. Vou te dar um exemplo. Eu estava essa semana passada dando uma volta aqui na minha cidade junto com um amigo meu e de repente eu vi um amigo meu que há muitos anos, mais de 7, 8 anos, que a gente não se falava. Não falou por quê? Porque eu me senti ofendido com algumas coisas que ele falou e eu me afastei. E à medida que eu fui afastei, mudei de cidade, acabou. Quando eu vi essa pessoa, o meu coração falou assim, essa é a sua oportunidade de ir lá e sentar com ele, pedir perdão e tal, e resolver. Pedi pro meu amigo encostar, encostamos o carro e pá, desci. Ele chega, assustou, sentei do lado dele e falei, cara, eu vim aqui para dizer que você é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Nós temos uma história junto, você é um grande amigo, eu errei com você, eu me afastei de você, nunca mais conversei com você, eu fui um crápula, me perdoa, eu quero te ver na rua, passar, nós conversar e ser amigo de volta, quero ir na sua casa, quero saber como é que você tá, como é que estão as coisas, me perdoa. Ou seja, é a vergonha do enfrentamento muitas vezes. Já fiz isso com minha ex-esposa, fui na casa dela, bati lá na porta da casa dela de noite, pedi perdão. É fácil? Não é fácil não. Agora, se a pessoa me perdoar, meu amigo, maravilha, eu tô feliz. Se não me perdoar, maravilha, eu estou livre disso. Eu estou livre disso. Independente se a pessoa perdoar ou não, põe isso na sua cabeça. E dentro do método superação, tem um módulo onde eu te ensino a ir na pessoa e pedir perdão. A ir na pessoa e resolver o problema. A tirar a mágoa do seu coração, a tirar o rancor do seu coração, tirar a culpa do seu coração. Porque você sabe que existe uma diferença entre culpa e mágoa. A mágoa é quando eu tenho uma mágoa contra alguém. Eu estou magoado com fulano. Agora a culpa é quando eu faço alguma coisa contra a pessoa e eu me sinto culpado. Você tem que tirar esse lixo de dentro de você. Outra questão é o preconceito, é o ego. Gente do ego inflado. Gente do ego inflado, a primeira coisa que você percebe que essa pessoa tem um ego inflado é quando você observa o processo de linguagem que a pessoa fala. Ela sempre é dona da verdade, ela não deixa você terminar, você está conversando com a pessoa já te corta. A gente tem essa mania, tem que parar com isso. Como terapeuta, eu fico assim tentando me segurar, porque muitas vezes a pessoa está falando, eu já sei o que a pessoa está falando, porque eu já tenho experiência. Então, mas você tem que ter educação em esperar as pessoas falar. Agora, fala assim, Jeremias, isso é fácil? Não, isso é educação. Isto é processo, isso é caminhada, isto é amadurecimento. E se você conviver comigo, você vai ver algumas coisas em mim que eu também preciso. É uma caminhada de gente querendo virar gente. Tem ninguém perfeito aqui. Outra questão. Pessoas que só querem chamar atenção, vivem do passado porque só querem chamar atenção. Você já viu? Eu vou te contar uma história. Eu estava na casa de um amigo. Esse amigo, e tinha uma senhorinha lá que era a avó deles. E era um momento de festa, um momento muito bom. E esta senhorinha estava fazendo a comida e eu notei que ela era assim, que as pessoas ficavam meio que aglomeradas ao redor dela, era meio que dodói ali. E ela começou a desabar. E tinha crianças lá de 12 anos, de 9 anos, de 7, de 15, 16, pré-adolescentes. E ela começa a falar assim, a vida de vocês hoje é muito boa. Porque a vida de vocês têm de tudo. Você quer ver? Ruim era a minha vida. Meu pai morreu, minha mãe morreu, eu tive que cuidar dos meus irmãos. A minha vida foi assim. Você sabe o que ela estava promovendo naquele momento? O momento em que era para ser extraordinário? Sabe o que ela estava promovendo? Ela estava promovendo nos mais novos o medo de um futuro por causa de um passado que não era deles. Os meninos ficam com medo de um futuro, de viver um futuro em função do passado de uma pessoa frustrada.
Você sabe o que aquela senhorinha deveria fazer? Ela deveria mudar o processo de linguagem dela. Dizer, gente, na verdade, a vida não é muito simples, não. A vida é para quem tem coragem. Mas eu venci na vida e eu acho que aqui vocês também podem vencer. E eu vejo, eu estou tão feliz de ver a vida de vocês, que é boa. Mas tem lições grandes na vida. Eu cuidei de meus irmãos, mas a gente conseguiu, a gente venceu, vocês também. Mas não, a pessoa conta com um tom de amargura, de dureza, de impossibilidade da felicidade no futuro. É só amargura, rancor, a pessoa começa a vomitar. A gente chama isso de verborragia, é vomitar palavras. Pessoas que muitas vezes querem chamar atenção. Outra coisa. Não consegue aceitar que determinada época não voltará mais. É gente que está presa no passado que não consegue. Por exemplo, eu morei em Itajaí, do lado de Balneário Camboriú, e depois morei lá um tempão e tal, depois eu vim para Goiânia. Encontrei por acaso um amigo meu, que morávamos juntos lá. Nós morávamos na mesma chácara, nós alugamos uma chácara, um condomínio. Bom, e aí eu conversando com ele não parava de falar de Balneário Camboriú. Cara, eu vou voltar porque Balneário é bom, Goiânia não presta mesmo não. Balneário é bom. Eu fiquei pensando assim, meu amigo, a fase mudou, cara. Sai desta. Fica remoendo aquela vontade de voltar ao passado. Vem viver o presente onde você está e fazer o melhor. Outra questão. Não, essa parte aqui eu não vou falar não. Eu já vou para a primeira atitude para resolver isso. Para você parar de viver no passado e do passado. Primeiro ponto, primeira atitude que você tem que ter. Primeira, criar, desenvolver e treinar uma consciência de que o seu passado não volta. Você tem que criar, desenvolver e treinar a sua consciência de que o seu passado não volta. Para de ficar remoendo isso. Aí tem gente que fala assim, Jeremias, meu caso é sério. Você não tem noção. A minha mãe deu câncer, cara. Eu morava lá 500 quilômetros. Eu não saí do meu trabalho. Minha mãe morreu. Não saí do meu trabalho. Minhas irmãs cuidou, lavou, levou no hospital. E hoje, inclusive, elas falam isso. Que eu não ajudei. Eu tenho um peso de consciência. Escute o que eu vou te dizer. Treine o seu cérebro, crie e treine o seu cérebro para mostrar para você que o seu passado não volta mais. E você vai resolver o seu passado. Que jeito? Que jeito eu resolvo um problema com alguém que já morreu? Minha mãe morreu e... A minha mãe vai falar assim, morri não, que ela tá aqui no fundo, né? Minha mãe morreu e eu não fui cuidar dela. Como é que eu resolvo isso? Preste muita atenção. Você vai procurar uma pessoa idônea, uma pessoa de respeito, que tenha uma religiosidade forte, um padre, um pastor. Você vai procurar uma pessoa dessa, mas não é qualquer padre, não é qualquer pastor, tá? E você vai contar essa história e vai dizer o seguinte, passa esse vídeo meu aqui para ele, fala assim, veja se o senhor dá conta de fazer isso que o Jeremias me recomendou. Se o senhor não der conta, o senhor me avisa, porque eu vou procurar outra pessoa. Você vai procurar essa pessoa idônea e vai dizer para ela representar para você emocionalmente a sua mãe que morreu. Ou seu filho que morreu, seu pai que morreu, alguém. Que você não falou o que queria falar, não pediu perdão como gostaria de ter pedido, você se arrependeu. Você fez uma coisa. Isto, olha, preste atenção. Se você matou alguém, não adianta você querer fazer isso. Você vai fazer para limpar você, resolver você emocionalmente, mas você dá um jeito de pagar também na justiça. Entendeu o que eu quero dizer? Então assim, vamos voltar aqui só para o caso da mãe que faleceu. Aí o que acontece? Você sabe por que eu digo isso? Porque um dia eu estava ensinando e alguém falou assim, e se o camarada é um assassino? Faz a mesma coisa, mas vai para cadeia, se entrega. Então olha só, você vai dizer para essa pessoa assim, eu preciso resolver isso dentro de mim. Eu sei que a minha mãe não volta mais. Eu sei que a minha mãe era corpo, alma e espírito. Ela tinha os 3 componentes. E alguma coisa dela ainda existe. Então eu preciso me livrar disso. O senhor pode representar, ou a senhora pode representar para mim, a minha mãe nesse momento? Posso.
Então tá. Você vai abrir seu coração e dizer para ela tudo que você não disse. Você vai dizer, olha, eu preciso... Gente, eu já fiz essa técnica com várias pessoas. Eu estava no supermercado essa semana, eu fui, acho que com meu pai ou minha mãe, comprar alguma coisa, com meu pai, comprar alguma coisa no supermercado, encontrei uma pessoa que a gente fez essa técnica. Tinha um problema sério com o pai. E ele abriu o coração, disse tudo que queria dizer. Pai, o senhor lembra quando eu tinha 4 anos de idade que o senhor fazia isso e isso? Pai, eu tinha ódio daquilo. Eu não suportava aquilo quando o senhor me colocava em tal lugar e falava para eu fazer isso e isso e isso. Pai, eu tinha pavor daquilo. Eu tomei raiva daquilo, eu tinha rancor. E eu, naquele momento, representando o pai dele, eu só ouvi. Ouvi e disse, meu filho, você está perdoado, vem cá, eu vou te abraçar. Essa pessoa botou o peito aqui e chorou, 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 chorou. Eu disse, meu filho, você está perdoado. Me perdoa também. E resolveu o problema. Você sabe quantos anos essa pessoa tem? 60 e quase 70 anos. O pai dele morreu há mais de 30, 40. Entende o que eu quero te dizer? Então, faça isso. Tá? Ah, Jeremias, não entendi direito a técnica. Por isso você está dentro do grupo privado, dentro do grupo terapêutico. Eu vou abrir o espaço e você vai colocar sua dúvida lá. Segunda atitude que você precisa ter: criar, desenvolver e treinar o seu cérebro para ter motivos para sorrir. Ah, Jeremias, você está brincando. Desculpa. Você está brincando, Jeremias. Tô não. Tem um vídeo aqui no YouTube que todas as vezes que eu tô assim meio ruim, eu coloco esse vídeo. É de um cara contando que o pai dele era quaresma. E o pai dele foi... É só de eu lembrar, eu já começo a rir. O pai dele era quaresma e eles estavam comendo só tomate. A única coisa vermelha que eles via lá era tomate. Não tinha uma carne. 40 dias, molecada em casa, querendo comer carne e tal. Venceu a quaresma, o pai dele falou, agora eu vou matar uma. Deus vai me abençoar, porque a gente, né, ficou sem comer a carne. O pai dele passou a mão num facão, no espingarda e foi matar. Bom, quando eu vejo esse cara contando aquilo daquele jeito, se você quiser, eu posso colocar o link aqui para você assistir também. Gente, aquilo me dá uma crise de riso tão boa. Eu gosto de assistir aquilo. Ou seja, se eu quiser, eu posso deixar derramar em mim uma série de hormônios bons quando eu começo a sorrir. E para isso, como é que eu provoco o sorriso? Como é que eu abro o caminho neuronal dentro do meu cérebro para eu sorrir? Lembrando daquilo ali. Aí eu vou lá e pego no YouTube e assisto. Eu acho que o camarada que colocou esse vídeo lá no YouTube tá ganhando dinheiro comigo, porque eu assisto direto. Terceira atitude: planejamento clínico. Planejamento clínico. Criatura de Deus, preste atenção. Até quando você vai viver do jeito que você está? Uma ansiedade em cima da outra. Vivendo um pânico em cima do outro. Será que você não pode fazer um planejamento clínico? Eu vou revelar para você, na 4ª aula da semana da mentalidade anti-ansiedade, eu vou revelar para você um desconto incrível para você entrar no método superação. Para você entrar no método superação e ter 1 ano de acompanhamento terapêutico comigo. E eu quero te ajudar. Até quando você vai ficar desse jeito? Essa é a sua oportunidade de mudar de vida. Quinta atitude, aliás, quinta. Dê ao passado o valor real que ele tem. Tem gente que dá valor a um pedaço de pedra como se fosse como se fosse uma pedra de diamante. Pega uma pedra ali que a gente chama de tapiocanga. Pega uma pedra de tapiocanga, que aqui em Goiás tem muito, uma pedra qualquer, feia, rústica, parece aqueles negócios de jacaré. Inclusive tem algumas pessoas que chamam pedra jacaré. E dá valor nela como se fosse um diamante. Então não dê valor ao seu passado como mais do que ele merece. Essa é a verdade, mais do que ele merece. Trate o seu passado como uma bagagem. Anota isso, pega o papel e caneta e anota isso aí. Tratar o meu passado como uma bagagem que me traz aprendizado. Só. Eu aprendi lá no passado sobre isso e eu não vou mais ficar revivendo o passado. Por último, quinta ou sexta atitude que você deve entender. Entender que o seu passado está diretamente ligado ao seu presente. Passado é passado, nada disso, amigo.
Nada disso. O seu passado está diretamente ligado ao seu presente. É por isso que você tem que ter no seu passado apenas as referências. Porque aquilo que você faz hoje... Eu vou te dar um exemplo. Você já viu quando você olha para o seu pai ou para sua mãe, para os seus irmãos ou para alguém da sua família? Isso acontece com família. E os mais próximos. Aí você fala assim, esse tipo de atitude eu não quero ter. Aí passa alguns anos, você olha e você está fazendo igualzinho ele. Igualzinho ela. Aquilo que você dizia que não queria fazer, você está fazendo. Por quê? Porque o seu passado está diretamente ligado ao seu presente. Então preste atenção nisso. Resolva as coisas com o seu passado. Resolva as questões com o seu passado. Gente, essa aula é apenas nem 10% daquilo que está dentro do método superação. O que está dentro do método superação é muito mais. E eu convido você para conhecer o método superação. Nós teremos uma semana de lives no dia 30 de dezembro. Nós teremos uma semana de live. E dentro dessa semana eu vou te mostrar muito do que está dentro do método superação. E eu vou também, dentro desse grupo, te dar um link para você entrar na página onde nós temos o método superação à disposição das pessoas. Lá ele está com um preço, e eu não vou te dizer qual é. Você já deve saber, se não sabe, eu não vou te dizer porque eu quero que você vai lá e veja. Lá ele está com um preço que eu não quero que você compre esse produto agora. Não compre, eu vou falar de novo para você entender. Não compre esse produto agora. Espere para o dia certo, porque lá pelo dia 6 ou 7 de dezembro agora, eu vou te revelar, na quarta aula da Semana da Mentalidade Anti-Ansiedade, eu vou te revelar quanto de desconto eu vou te dar sobre o preço desse produto. Inclusive, eu acho que eu vou até colocar... Talvez eu até coloque o link da página para você conhecer agora. Ok? Forte abraço para você. Espero que essa aula tenha te ajudado. Espero que você vá na página para você ver o preço cheio do método superação. Não compre, aguarde a promoção que eu vou entregar para as pessoas que estão dentro dos grupos do WhatsApp. Só para vocês. Isso não é para o Instagram, é para o Telegram e para o WhatsApp. Para outros lugares não, só para você. Porque eu quero te privilegiar. Você que está comigo até aqui, eu vou te honrar com um mega desconto. Forte abraço e até a próxima.